tarde, a paz do Senhor Jesus. Irmãos, hoje vamos falar da primeira frustração de Simão. Simão, aquele que Jesus chamou para ser pescador de homens. E eu quero ler com vocês em Lucas, capítulo 5, do versos 3 ao versos 4, que diz assim. Lucas, capítulo 5, versos 3. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faza-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Minha irmã, meu irmão, Jesus, antes de qualquer coisa, Ele conhece o que está nos atribulando, Ele conhece o nosso coração. Antes de qualquer coisa, Ele sabe o que está nos ferindo, Ele sabe qual é a nossa frustração. E naquele cenário ali, Jesus viu que Simão chegou com seus pescadores e estava ali com a multidão ensinando e foi lavando as redes. Jesus sabia o que se passava no coração de Simão. E Jesus sabiamente pediu a ele para afastar um pouco mais o barco, porque ele queria ensinar a multidão. E Simão obedeceu, porque Jesus sabia que com a maresia que vinha atrás, a voz dele seria ampliada e todos ao derredor escutariam o que Jesus havia ensinado. E acabando de ensinar, de ministrar a palavra de Deus, Jesus chama Simão. Jesus, presta atenção, Jesus não pergunta a Simão o que estava acontecendo, por que ele estava lavando e dobrando as redes. Jesus dá uma ordem a Simão: afasta o teu barco mais adentro e lança novamente as suas redes. E Simão lhes disse: Senhor, pescamos a noite inteira e não pegamos nada, mas sob a tua palavra. Irmãos, isso é muito importante. Sobre quer dizer acima, mas Simão disse: sob a tua palavra eu lançarei novamente as redes. E assim foi feito. Simão entrou no barco, com seus amigos e lançou a rede. E foi tão inúmero a quantidade de peixes que ele teve que chamar os barquinhos que estavam em volta para dividir, porque de tão pesado que a rede estava, o barco já ia a pique, enchendo também os outros barcos. E mesmo assim, Simão voltou para a terra com o barco cheio de peixes. Então, Jesus nos conhece. Jesus sabia que Simão estava frustrado, porque realmente a melhor hora para um pescador pescar é à noite. Mas Jesus estava dando essa ordem. Já estava amanhecendo. E Jesus não se apavorou. Jesus ministrou a palavra. Jesus usou o barco de Simão com ampliação do vento que vem das ondas, ampliou a voz dele, e a palavra do Senhor entrou nos corações, tanto de Simão, porque Simão nunca tinha visto Jesus, não conhecia quem era, não sabia quem era.
Mas a palavra que Jesus ministrou entrou nos corações, tanto dos pescadores como de Simão. Simão cedeu o barco. E quando Jesus lhe falou, volta-te para o mar e lança novamente a tua rede, Simão entendeu que não era era sob a palavra de Jesus. E muitas das vezes, meus irmãos, minhas irmãs, temos que entender que não é sobre a nossa vontade, é sob a palavra de Jesus, é que vai haver transformação na nossa vida, é que a cura vai vir, é que a salvação, a libertação vai acontecer sob a palavra de Jesus. É sob a palavra de Jesus. E quando a gente coloca esse Jesus no centro de nossas vidas, sob a palavra dele, tudo ele faz por nós. Tudo. Quando colocamos em nossas vidas, colocamos em nossas mentes que devemos ser obedientes, assim como Simão foi. Simão não conhecia a Jesus, mas sob a palavra de Jesus, após ele ter ouvido os ensinamentos do Senhor, a ministração que o Senhor Jesus havia feito dentro do barco dele para a multidão, e só então Jesus veio falar com ele para voltar ao mar e lançar novamente as redes, ele obedeceu. Então a obediência te faz vencedor. A obediência faz com que as promessas, as bênçãos de Deus venham para a tua vida. A obediência faz com que trevas que de repente você se encontra se transformem em luz, porque Jesus, sob a palavra de Jesus, as trevas não podem ficar. Sob a palavra de Jesus, sob os ensinamentos de Deus, de Jesus, aquilo que Jesus nos manda fazer, se atentarmos e obedecermos sob a palavra, seremos fortificados, seremos libertos, seremos sarados sob a palavra de Deus. Sob. E Simão obedeceu e foi ao mar, mesmo contrariando tudo que ele havia aprendido, sob a palavra de Jesus, ele obedeceu. E ele pescou tanto peixe que o barco quase veio a pique. Precisou ele doar grandes quantidades para os barquinhos que estavam ao redor. E mesmo assim, ele voltou com uma grande quantidade para a terra, onde Jesus o esperava. Então, o que eu quero deixar para você, Simão estava frustrado, porque toda aquela noite ele não havia pescado nada. Jesus conhecia os sentimentos de Simão, mas Jesus não se apavorou. Ele pediu o barco a Simão para que ele pudesse ensinar a multidão. Ele aproveitou o vento que vem da maresia e a voz dele foi ampliada. Jesus sabia que a voz dele chegaria onde tinha que chegar. E chegou e tocou o coração dos pescadores. E algo sobrenatural foi feito. Sob
sob a palavra dele, o milagre aconteceu. Simão obedeceu, sem mesmo saber que ele era filho de Deus. E a recompensa veio. E é assim hoje comigo, com você. Temos que ter fé, porque sob a palavra de Deus, que é as Escrituras Sagradas, temos todo o alicerce. Temos vida e vida em abundância. Porque a palavra de Jesus, a palavra de Deus, nos garante que Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Ninguém. E Jesus conhece tudo que está no teu coração. Jesus conhece a frustração, o medo, a ansiedade. Mas você, quando Jesus falar com você sob a palavra de Jesus, escolha obedecer. E você verá que milagres vão acontecer, que bênçãos vai descer sob a palavra de Jesus. Seja abençoado, tenha um bom final de tarde e que Jesus fale mais ao teu coração. Amém e amém.